Olá, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Que alegria poder estar com você neste momento devocional, onde juntos vamos meditar na palavra de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo e fortalecer a nossa fé em meio aos desafios desse tempo. Antes de tudo, vamos orar pedindo a presença do Senhor. Orem comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por este novo dia. Obrigado porque estamos vivos, porque o Senhor tem nos sustentado e porque a tua graça nos alcançou. Agora pedimos, Senhor, fala conosco pela tua palavra, fortalece a nossa fé, renova as nossas forças e prepara o nosso coração para permanecermos fiéis até o fim. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, o nosso devocional de hoje da classe de adultos está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. E diz assim: Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluias! Glórias a Deus por esta palavra. Meus irmãos, esse texto faz parte da carta que o Senhor Jesus enviou à igreja de Esmirna, uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Esmirna era uma cidade próspera, mas marcada pela idolatria e pela pressão contra os cristãos. O Senhor sabia que aquela igreja enfrentaria perseguições, prisões e até mortes por causa da fé. Mas em vez de prometer livramento terreno imediato, ele deixou uma ordem e uma promessa: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Oh, glórias a Deus! Aqui vemos algo profundo, meus irmãos. Jesus não está prometendo ausência de sofrimento, mas garante uma recompensa eterna para quem perseverar fielmente até o fim. Queridos irmãos, essa palavra é dura, mas ao mesmo tempo cheia de esperança. O Evangelho nunca escondeu o preço do discipulado. Seguir a Cristo é maravilhoso, mas também exige renúncia, coragem, fidelidade. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 9: Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. A realidade da perseguição sempre acompanhou a história da igreja. Nos primeiros séculos, cristãos eram lançados às feras, queimados vivos, decapitados, porque não negavam a Cristo. Eles podiam ter se livrado do sofrimento, bastava negar o Senhor, mas preferiram perder a vida terrena para ganhar a vida eterna. Hoje, em muitos países ainda há irmãos sendo presos, torturados e mortos, simplesmente por serem cristãos. E mesmo que em nosso país ainda haja uma certa liberdade religiosa, não podemos fechar os olhos para as pressões modernas, zombarias, exclusão social, perseguição velada no trabalho, oposição dentro da própria família. O inimigo continua tentando enfraquecer a fé dos servos de Deus, mas a ordem permanece a mesma: ser fiel até a morte.
A fidelidade, meus irmãos, ela é provada quando tudo está contra nós. É fácil ser fiel quando tudo vai bem, mas o verdadeiro caráter cristão se revela no fogo da prova. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Agora pense comigo, como podemos viver esta fidelidade no dia a dia, mesmo que ainda não estejamos diante de perseguições sangrentas como em Esmirna? Primeiro, meus irmãos, precisamos ser fiéis em pequenas coisas. Quem não é fiel em coisas simples, como dizer a verdade, cumprir compromissos e viver em santidade, dificilmente será fiel quando vier a grande prova. Jesus disse em Lucas, capítulo 16, versículo 10, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Segundo, precisamos cultivar uma vida de oração e intimidade com Deus. O crente que ora é fortalecido para enfrentar o dia mau. Foi isso que sustentou Daniel quando foi lançado na cova dos leões. Ele não abriu mão de orar 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que poderia morrer. Terceiro, precisamos estar firmados na palavra de Deus. Quando conhecemos a verdade, não somos enganados pelas mentiras do mundo. O inimigo vai tentar nos oferecer atalhos, mas quem conhece a promessa sabe que a coroa da vida vale mais do que qualquer prazer passageiro. Quarto, meus irmãos, precisamos viver cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá ousadia, coragem e perseverança. Foi assim no livro de Atos, quando os discípulos foram presos e ameaçados. Oraram e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram a palavra com ousadia. E por fim, quinto, precisamos olhar para o exemplo de Cristo. Ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Se ele não desistiu, também não podemos desistir. Ele é a nossa força e o nosso modelo. Você pode ser fiel, meus irmãos. Você pode ser fiel quando na escola ou no trabalho zombam de você porque não participa de certas conversas ou práticas, mas você mantém firme a sua postura cristã. Na família, quando alguém critica a sua fé, mas você continua servindo ao Senhor com amor e paciência. Quando a tentação bate à porta e você prefere perder uma oportunidade de prazer ou vantagem para não entristecer o Espírito Santo. Quando tudo parece dar errado e mesmo assim você levanta as mãos e diz: eu sei que o meu Redentor vive. Glórias a Deus, aleluias. Essas situações são provas de fidelidade e cada vez que permanecermos firmes, estamos mostrando que amamos mais a Cristo do que a nós mesmos. Meus irmãos, eu quero falar diretamente ao seu coração neste momento. Talvez você esteja passando por lutas por causa da sua fé. Talvez no seu trabalho não te aceitem da forma que você é, não aceitam a sua postura. Talvez na sua casa zombem de você porque serve a Jesus. Talvez você esteja cansado e até pensando em desistir. Mas o Espírito Santo hoje te diz: não temas, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A vida aqui passa rápido.
O sofrimento tem prazo de validade, mas a recompensa é eterna. Vale a pena permanecer firme, meus irmãos. Seja como aqueles crentes de Esmirna, que mesmo sob ameaça de morte, não negaram ao Senhor. Seja como Estevão, que preferiu ser apedrejado do que calar o testemunho de Cristo. Seja como Paulo, que disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor hoje está te chamando, meus irmãos, para renovar a tua fidelidade. Não olhe para a circunstância, olhe para a promessa. Oh, meu Senhor. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Jesus amado, nós te agradecemos por esta palavra que nos confronta e nos fortalece. Ajuda-nos a permanecer fiéis até a morte. Dai-nos coragem, Senhor, diante das perseguições. Dá-nos graça para suportar as afrontas. Dá-nos ousadia para testemunhar, mesmo quando somos rejeitados. Oh, Senhor, abençoa cada irmão e cada irmã que está participando deste devocional. Visita suas casas, fortalece os corações abatidos, renova os que estão cansados e levanta os que estão caídos. Senhor, guarda a tua igreja neste tempo difícil e sustenta-nos até o dia em que receberemos a coroa da vida. Aleluias. Nós oramos com fé, Senhor, e já agradecemos a Ti em nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Meu irmão, minha irmã, que bênção estar com vocês nesse devocional. Lembre-se, a ordem é ser fiel até a morte, e a promessa é a coroa da vida. Não desista, não volte atrás, porque vale a pena permanecer firmes em Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Fique em paz, na presença do Senhor, e não deixe de acompanhar os próximos devocionais desta série. Tenho certeza de que Deus continuará falando poderosamente ao seu coração. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo, e até o nosso próximo devocional. Aleluias.